A Vida é Bela. A sugestão aqui é olhar para um momento do filme agora em que existe como se fosse uma vistoria, em que os personagens lá que estão separando quem fica, quem vai, né, para o lugar, eles olham um a um das pessoas que estão na fila profundamente, analisando o corpo, o estilo, enfim, olhando alguns elementos ali que eles estão observando. E aí chega a vez do nosso personagem principal ser observado. E se você prestar atenção, ele não teme aquele momento. Você percebe pelo olhar dele a confiança que ele passa naquele momento, nele, e que ele vai passar por aquilo ali. Então, acho muito interessante esse olhar de confiança que ele traz, né? E um outro momento em que o filme fala também questiona as pessoas. Você acredita em tudo que te falam? Porque tem uma frase que aparece conectando as pessoas e fazendo um questionamento de assim, será que todos nós vamos sucumbir mesmo? Porque é isso que estão dizendo, não, todos vão para lá, todos vão para a Câmara, todos vão para isso. Então, como fica a sua confiança de que você vai viver aquilo que você precisa viver, mas sem medo, e passando isso mesmo sem falar? Então, para mim, isso foi um pedaço do filme que chamou muita atenção, esse olhar de confiança e essa questão de não sucumbir ao todo, que para mim também traz muito o que nós estamos vivendo hoje. Se você sair vai acontecer aquilo, se você fizer isso vai ser aquilo, não saia das regras, você vai sucumbir, o vírus vai te pegar. Então, assim, o quanto você tem confiança que você conhece as regras do jogo, que você sabe o que precisa ser feito, mas que você também não vai se deixar levar pela multidão e por aquilo que não é seu, que é mais importante. Às vezes, o que é do outro e o que é meu é meu. Como eu me preservo nisso? Então, abro aí a nossa conversa trazendo esse momento aí, vendo quem quer contribuir. Será que alguém quer falar? Como eu sei o que é meu, né? Como eu sei o que é meu? Como eu sei o que está de verdade na minha essência? Como eu poderia fazer um diagnóstico, carinhosamente falando, de que assim conseguir perceber que isso é meu, me pertence, e isso não me pertence, isso não é para mim? O que será que em mim, né, completando tudo isso que a Carla trouxe, é indício, a referência, o GPS, se eu pudesse chamar carinhosamente assim, para poder dizer, não, isto está para mim, isto é meu, dolorido ou não, mas é para mim, sou eu que vou ter que passar, e isso daqui não tem nada a ver comigo, e ok, eu posso até contribuir, ajudar a calamidade toda que possa estar acontecendo, mas eu não vou ser contaminado por essa situação. E muito interessante, Vitor, porque o filme fala muito sobre cocriação. Essa confiança dele aparece em muitos momentos quando ele diz isso não vai acontecer. Eu acho que tem uma cena específica em que ele tem um cachorro atrapalhando ele. E ele olha aquele lugar na rua e fala, sai cachorro, sai cachorro, sai cachorro. E ele direciona a mente dele para que aquilo aconteça e ajude ele no que ele precisa. Então, essa confiança e essa coisa de saber o que é meu, da minha essência, está nisso também. Qual é o meu poder? Qual é a minha habilidade profunda e verdadeira que eu tenho, trago comigo, que eu posso usar a meu favor? Então, isso nos dá a habilidade de transformar o nosso mundo ao nosso redor, né? E de questionar, sou capaz de transformar isso? Qual o meu poder e minha habilidade que pode transformar a minha vida e a de alguém que está junto comigo? Porque a minha habilidade não necessariamente é a sua. Mas se a gente está conectado à nossa essência, né, aquela história do vulcão que a gente falou no começo, a gente tem mais possibilidades de criar alternativas. Então, não existe regra, mas existe aquilo que é meu. Então, trazer sempre esse olhar para o que é meu, o que eu faço genuinamente, o que me faz bem e que quando eu faço também faz bem para alguém ao meu redor. É uma forma da gente identificar
se o meu talento é o humor, se o meu talento é a criatividade, se o meu talento é inovar, se o meu talento é equilibrar as pessoas. Isso a gente trabalha em todos os aspectos da nossa vida. Quando eu falo muito com os meus executivos em mentorias de carreira, a gente tem muito esse questionamento e esse olhar. O que de melhor você tem que serve para você como diferencial, mas que também beneficia os outros ao seu redor? E quando a gente começa a olhar para isso, que não é tão simples assim, mas quando a gente se abre para pensar sobre isso, as respostas começam a vir. E a gente começa, então, a transformar alguns elementos aí interessantes, né? Mais alguém? Aí, complementando, então, o que a gente falou disso, aí que está o tal da transcendência também. Então, será que a gente se força a ser o melhor? Se força a ser o cara? Se força a ter tal capacidade, habilidade? Ou será que a gente transcende a tudo que nos dizem e recebe de fora e consegue transpor para fora realmente o que é nosso? Livre de julgamentos, livre de culpa, mas baseado e conectado naquilo que realmente te move e te complementa. E aí, quando a gente olha para isso, eu entendo que isso é transcender. Deixar, estar sim conectado ao que está acontecendo comigo, aqui e agora, com aquilo que eu vivo, reconhecendo o que eu sinto, no entanto, indo além das nuvens, como a Kelly falou muito bem no começo da nossa conversa, né? Esse estado de consciência, de poder estar acima das nuvens, te permite identificar as questões, as dificuldades, mas sobre um olhar de desapego daquele momento. E para que você possa fazer o que melhor você pode ali, né? Então, acho que isso é o ir além das nuvens, né, Kelly? É o transcender as situações e aquilo que a gente precisa, né? Eu até procurei o vídeo na hora que a gente encerrou, mas aquele exatamente que eu tinha falado, que era com a música do Coldplay, eu não achei. Mas eu acabei achando um outro, que até tá lá como o pouso mais bonito que tem, o aeroporto que tem o pouso mais bonito, né? E aí eu tava vendo, assim, ele tem isso, né? Bem acima das nuvens, depois entrando pela nuvem quando não enxerga nada e depois quando aterriza, né? E eu acho que assim, né, o propósito da vida, eu acho que é esse, né, a gente poder extrair da gente o melhor, né, assim, aquilo que seja o nosso potencial ali de realização, né, da gente de fato conseguir concretizar, né. Tem o potencial, mas a gente com o esforço, com esse trabalho, né, interior, né, eu acho que assim, todo mundo tem essa capacidade de desenvolver. Outro dia eu acabei assistindo, porque assim, lá no Magdala, de vez em quando a gente ali entra em algumas aulas, né, assim, primeiro porque assim, agora é tudo online, a gente que trabalha fora da sala de aula acaba não tendo contato assim com as pessoas, né? Então a gente faz umas rodadas assim da gente entrar na em uma sala de aula específica naquele dia para assistir a aula. E aí eu fui assistir a aula de uma expositora e o assunto daquela aula era sobre vontade, disciplina e autodomínio, né? E aí ela estava falando da questão da vontade e trouxe até uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Em que eles falam que, assim, a nossa vontade é mínima, 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 né? A vontade do ser humano. Que se a gente aumentasse um pouquinho mais, a gente já ia ter outro resultado, né? Então, a vontade de trazer para fora, né, essa concretização ali e realização da própria essência, né? Eu acho que a gente tem uma coisa
humana ainda muito teimosa, né? Da gente querer ser do jeito que a gente quer, né? De resistência, enfim, né? Então, acho que a atenção para aumentar sempre essa vontade, né? Até o que você falou antes em relação ao medo e os sonhos, né? Então, assim, porque se a pessoa encara o medo, ela está mobilizando uma ação ali. E nisso existe um esforço, existe vontade, existe essa determinação, né? Então, do outro lado, lá vai ter o sonho realizado, né? E esse movimento todo, que é lidar com o sonho, com o medo, que são pontos opostos também, né? Acho que é o grande desafio da vida. Que se a gente fosse olhar de uma forma maior, viver é realizar o desafio de estar aterrado à sua essência, conectado àquilo que você é e ao espaço que você habita e vive, e transcender ao mesmo tempo. Então, acho que essa é a nossa grande jornada, né? A nossa busca maior. Ter a base, a segurança e a conexão de saber onde está e o que tem, para poder enxergar lá do alto e transcender para transformar todo esse processo, né? E é um desafio para todo mundo, né? Ninguém que está aqui está livre disso, não adianta, né? E também, desculpe, ouvindo você falar a respeito disso, me fez lembrar até do texto que a gente está estudando lá do Poder do Encontro, porque assim, ok, cada um tem uma habilidade específica para poder ser utilizada a serviço de alguma coisa, para que possa ser construída, para que possa ser feita e transformada, até como cocriação nesse sentido. Mas nenhuma habilidade sozinha, ela é útil 100% do tempo, né? E aí traz de novo a prova de que isolado eu consigo chegar só até um determinado passo. Agora, no conjunto, é assim, bom, então eu tenho uma habilidade que é específica, diferente da Carla, diferente da Vanessa, diferente da Rita, diferente da Isilda, diferente da Kelly. Quando nós nos juntamos para uma tarefa como essa que estamos fazendo agora, quer dizer, são múltiplas habilidades, cada um com a sua específica melhor treinada, para que o objetivo final possa ser alcançado. E às vezes o próprio objetivo final não é nem a concretização de algo em específico, é a chance de poder permitir que cada um no seu tempo, na sua situação, atue da melhor maneira possível, que possa trazer à tona esta habilidade. Muitas. Desculpa, fala, Carla, fala. Não, pode completar. Depois Não, não, eu só ia colocar isso, né? Porque assim, a base de tudo isso começou nesse momento que a gente estava trabalhando essa questão do poder do encontro. Quer dizer, estar junto. No momento que nós estávamos no café, a Isilda, carinhosamente falando, estava citando a situação da questão do bolo e do café com a irmã e com a amiga. Tá? Então, né, às vezes assim, o fato de ter feito o bolo já é convite, já é convidativo para poder falar, ok, vamos nos reunir. Mesmo que se não podemos agora nesse momento, mas é assim, tá bom, a gente pode brincar e pensar numa chance de poder fazer um lanche coletivo, como nós já fizemos também, até virtual. Né? Quer dizer, cada um na sua casa, no seu horário, no seu espaço preservado, mas a gente pode contribuir para a realização desse lanche coletivo. Existiu uma coisa que eu sempre brinco, porque eu achava engraçado quando ela foi minha supervisora e foi minha terapeuta durante muito tempo. É assim, era uma médica psiquiatra, eu nem sei dizer de verdade, porque perdi completamente o contato com ela via telefone. Eu saberia onde ela mora, mas toda vez que eu passo no prédio, que é ali no Campo Belo, onde ela deveria estar, aquilo está fechado, tal, e ela era muito senhora já na época. Não sei, de repente está encarnada e eu estou desencarnando a pessoa antes do tempo. Doutora Lilia Shell, ela brincava com uma coisa que é assim, quando ela fazia esses mesmos grupos que a gente está fazendo agora, lá na casa dela. E ela falava uma coisa que é assim, a nossa melhor hora é a hora do café. E era tão divertido porque aquilo que eu propus para que fizéssemos lá na casa da avó, para quem pegou esse tempo todo, depois lá na Rua da Paz, era assim, cada um leva alguma coisa. Mas não porque tivesse que levar alguma coisa, porque cada um contribui com aquilo que gosta.
né? Porque de repente só tem doces e a pessoa não come, só quer comer salgado. Então, assim, a pessoa vai lá e leva alguma coisa de que ela goste. Até porque na hora do estar junto é o compartilhar. E a hora que a gente fala bobagem, que a gente faz piada, que a gente fala um mal do outro dentro do grupo, que fala bem, que conta coisas interessantes, que fala sobre outras situações. Então, uma das propostas até da própria, do esquema da psicologia transpessoal nesse sentido em grupo, é que possa de verdade acontecer essa chance de nós estarmos reunidos e o motivo que seja para estudar psicologia, tudo bem, mas no fundo, é muito maior do que isso. É para que a gente possa estar de verdade atento a estas habilidades que habitam o nosso ser e como é que a gente contribui isso para o crescimento uns dos outros. Era isso, Cá. E é muito gostoso isso, né, Vitor? É isso que faz a diferença na nossa vida, assim, esses encontros para mim têm sido fundamentais, assim, no meu crescimento, no meu autoconhecimento, coisas que, se as pessoas derem mais valor e mais atenção, vão tirar elas da zona de conforto. E aí que está o ponto, né? Esse filme, ele me tira muito da minha zona de conforto, ele é difícil de assistir porque ele nos tira da zona de conforto, porque é uma história que é triste de uma certa forma, mas que se você consegue transcender ela, você vê a beleza e o sentido e significado de tudo aquilo. E tem um momento, Vitor, que o filme traz isso, ele traz um arquétipo. Quando ele sai da casa, o pai do menino vai tentar fugir, né? Ele foge no esforço ali, e ele é pego pelos policiais. Na hora da fuga dele, aparece um número na parede da casa, um número 17. E o número 17 é o número da estrela, o arquétipo da estrela no tarô. E o que é a carta da estrela? Eu vou ler para vocês aqui. É a própria esperança. O 17 é a esperança que chega como forma de apoio após um grande distúrbio. E quando a estrela aparece na nossa vida, é que você está começando a ver a luz no fim do túnel. Você encontrou a trilha que leva ao seu destino. Há uma promessa de paz, de tranquilidade, que se você continuar no caminho que está agora, vai te ajudar trazendo fontes inesperadas. Você deve, quando você percebe a estrela na sua vida, esse insight, essa iluminação, seguir em frente com fé no futuro, que o futuro trará as melhores possibilidades. Então, esse arquétipo está ali presente na parede. E a estrela é a própria essência do ser humano. Porque quando você reencontra a sua essência, você encontra a esperança para seguir em frente. Quando você está de posse da sua essência, daquilo que é teu, você sabe como seguir em frente, não importa o problema que vem. Mas você tem a luz que te ilumina lá na frente, e ela te leva. E eu achei muito bonito esse arquétipo da estrela, tá ali, né, naquela história do tarô. E se a gente for reduzir o 17, vai dar o 8, que é a justiça, que é o equilíbrio. Então, essa essência da estrela está embasada no seu próprio equilíbrio, que é a justiça nos arcanos do tarô, né? O equilíbrio, a sobriedade, a sensatez para a tomada de decisão. Então, olha que lindo esse simbolismo que está representado ali no número 17, que é quando ele vai buscar isso. Ele age fazendo aquilo que ele sente que tinha que fazer. E ele vai inteiro para aquilo, até o fim. Né? Que logo em seguida vem a cena dele lá dos guardas com ele, e ele na essência até o fim. Então, é bonito de ver esses movimentos, porque a nossa essência nos permite ir até o fim, inteiros, bem e transcendendo qualquer coisa. Ô, Carla, posso falar uma coisinha? Desculpa, né, que eu dei uma saída, depois eu falo, quando não estiver gravando. É muito interessante isso que você traz agora, que eu ouvi. Até eu sentei e falei, puxa, que bom que eu não perdi esse pedaço aí, do arquétipo. E quero te dar os parabéns, porque eu lembro de ter visto lá e passou, entendeu? Então, aí o que eu pensei agora, o quanto é importante a gente estar nesse momento discutindo um filme e conversando sobre o tema, sobre tudo, né, que nós estamos falando, porque olha que interessante, achei muito interessante realmente essa sua observação, você já ligar com a carta do tarô, tem um significado
realmente grande em tudo isso. E outra coisa que me levou a pensar que no próprio uniforme, vamos dizer uniforme, né? Aquela roupa que eles usavam, tinha o símbolo da estrela, né? Então, muito interessante isso também, né? Pensar nisso, que sem querer, porque ninguém, eu não sei na parte simbólica daquela estrela deles, acho que representava por ser judeu, né? Mas aí, no caso, que interessante trazendo isso que você trouxe agora sobre a estrela, que eles também já estavam carregando no próprio uniforme uma esperança, né? Muito interessante isso, eu achei muito, muito bacana, e essa sua percepção, essa sua visão de ir atrás desses arquétipos, e eu não tinha pensado nisso, então por isso que são tardes maravilhosas que a gente passa junto, o quanto a gente vai despertando a nossa percepção, vai tendo auxílio de cada um, e a gente vai abrindo, né, esse leque, né, de níveis de consciência aí, né? Porque aí vai mostrando cada um o seu, e aí a gente fala, puxa, olha, quero ver de novo o filme para poder observar isso. Muito legal. Nossa, amei essa observação, muito legal. E é legal porque me chamou a atenção, porque veio um facho de luz naquele número gigante, naquela cena em preto e branco, eu olhei 17. Porque... E vem, né? Porque era aquela luz que procurava eles. No entanto, ele estava todo agarradinho para não aparecer. E apareceu, para não né? aparecer. E aí, se você pensar e a gente tirar o nosso julgamento da situação, eles tinham uma estrela no uniforme. Todo o projeto lá do nazismo e tal tinha um propósito, né? Que a gente não pode julgar o que é certo ou errado, mas eles queriam a evolução da raça humana. O problema é como se conduz os processos e as consequências que trazem. Mas existia um propósito de talvez deixar mais a essência, sei lá, enfim. Mas é um ponto de que eu não consigo saber, né? Eu consigo olhar o meu ponto de vista. Mas existia algo ali naquela estrela também. Mas talvez se perdeu dentro do processo como um todo. Então, eu achei bem, bem legal mesmo de estar atenta a isso. Muito interessante, eu amei. Kelly quer falar. Eu acho que isso, ligado ao nazismo, de que eles queriam vamos dizer, essa evolução humana, foi um dos tópicos que abordaram aquele documentário que o Vitor passou, A Consciência em Si, não é? Não falou isso, Vitor, porque assim, eu até assisti, mas aquele dia, gente, eu tava com uma dor de cabeça, assim, eu fico com dor de cabeça, eu fico meio zonza, assim. Então, eu tava assistindo, mas tava meio... Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, porque bom, agora eu não vou lembrar. Enfim, né, uma das pessoas lá falou isso, né, de que o nazismo estava ligado, assim, a ideia era essa, né, dessa evolução da humanidade, né? Então, assim, só que, né, aquela confusão do que seja mesmo de fato evolução, né? Assim, cada um no seu processo, tal, e não extermínio, né? Mas é legal a gente ver também, né, que assim tem diferentes áreas, né, estudiosos pensando a respeito disso, né? Eu não sei se esse documentário é alguma coisa recente, alguma coisa assim. Como que você descobriu, Vitor, esse documentário? Uns anos atrás, assim, não muitos, tá? Assim, eu vi esse primeiro episódio que passou livre, assim, dentro do próprio canal do Curta, tá? Assim, passou, que chama-se Consciência em Si. Mas talvez, assim, ele fosse ter continuidade. Então, o documentário chama-se Consciência ao Cubo, o documentário todo, que ele é composto por 5 episódios, tudo bem? E assim, eu me lembro de ter assistido
assistido há um tempo atrás na televisão e ficou, e eu marquei e esqueci. Não entrei mais no Now nem na net para poder saber da existência dele. Quando eu estava dedilhando, então se vocês verem, inclusive eu mandei a mensagem muito em cima da hora, né, de que ia passar, quase que já acontecendo. Por quê? Porque sem querer eu estava com aquela coisa assim, eu tinha acabado os atendimentos, eu sentei, tinha tomado banho, sentei ali no sofá e estava comendo um lanche. E fiquei dedilhando o controle remoto, procurando uma coisa diferente do que aquilo que eu estava acostumado a assistir. E de repente apareceu a propaganda do que seria. Então, assim, todas as quintas-feiras, a partir dessa que foi, agora dessa semana, pelas próximas 4, naquele mesmo horário, das 21 às 22 horas, né, das 22 às 23, esse documentário vai passar, e cada hora falando a respeito de um tema mais profundo da própria consciência. Então você vê, são neurocientistas, o próprio Fritjof Capra aparece lá dando uma entrevista, fazendo um comentário dentro da própria física de mecânica quântica. Então, assim, são os estudiosos da própria consciência que estão dando uma abertura, na verdade, do como a gente pode acessar e trabalhar com esses conteúdos conscienciais. Por isso que eu mandei aquilo em cima da hora. Né, se eu soubesse com antecedência, eu já teria avisado vocês com mais antecedência. Mas eu falei, eu vou pôr, porque de repente tem alguém acordado e que vai assistir, aproveita e depois, num outro momento, a gente discute a respeito disso. E aí eu também descobri, carinhosamente falando, foi bom você falar a respeito disso, que assim, quem tem a Now, por exemplo, dentro da net, tem acesso. Então pode ir lá porque está gravado, dá para poder rever isso. Tudo bem? Então basta entrar lá no canal do Curta, né? Cada lugar é um número diferente, né? Mas assim, você entra no canal do Curta ali, né, pela Now, e você vai ver tudo que tem disponível naquele momento. Como você, assinante do programa, você pode assistir ele em diferentes momentos, né? Eu não sei se dá para gravar, tá, gente? Eu ainda não aprendi essa técnica, porque no próprio aparelho tem um espaço lá, no aparelhinho da NET, que dá para encaixar um pendrive, para poder, inclusive, puxar e gravar aquilo dentro do próprio sistema. Mas eu precisaria sentar, olhar como fazer, parará, tal, não sei o quê. E no próprio controle remoto da NET tem lá um botão para gravar o canal, para gravar aquilo. Então, daria para deixar, não sei se numa nuvem, num espaço interno do assinante, eu não sei responder, na verdade, como isso funciona. Mas eu acho que seria muito legal a gente poder assistir. Porque você vai desde os materialistas, desde os acadêmicos, de forma materialista, como Damásio, por exemplo, tá? Assim, até os ditos, como se tem uma filósofa que está falando a respeito das tradições, ali naquele aspecto todo, né? O Capra aparece também, tem o Guto Pompeia, que é um psicanalista bem conhecido dessa área, que estuda a relação de Deus, é professor na PUC, né? Assim, então você vai encontrar uma série de mentes pensando a respeito do mesmo tema. Eu acho que legal, vale a pena nesse sentido. E casa com tudo isso que a gente está falando, né? Sim. E eu assisti, Vitor. Eu estava na hora ali e eu peguei e perguntei que hora é. E eu botei ali no canal, eu assisti quase todo, mas não consegui parar e ficar totalmente imersa. Mas o que eu vi eu achei maravilhoso. Então acho que eu fiquei com vontade de assistir agora completo e com atenção mesmo, sabe? Porque ele complementa tudo que a gente fala aqui, aquele Tudo. documentário. Sim, sim, É maravilhoso mesmo. sim. Eu estava vendo aqui no YouTube, são 5, né? São 5 episódios, né? Parece que são. Cinco, isso. E tem a descrição de alguns só, não tem no YouTube, ainda não colocaram, não. Só Tá. a descrição. Eu acho Mas que mais para frente deve até aparecer, porque aquele do Newton Bonder que nós assistimos, falando sobre o povo judeu, também foi realizado pelo Curta, pelo canal Curta, junto com outras emissoras, e depois eles disponibilizaram no YouTube. Então, mais para frente, acho que vai acabar, depois que passar pela emissora, com certeza eles vão arquivar isso em algum lugar, tá? Uhum. Olha, vai ser. Qual que foi que passou? Porque tem, ó, a consciência em si, a consciência do outro. É foi esse? Na É, a consciência. consciência da rede da vida, consciência na ciência e consciência de Gaia. isso, foi o primeiro que passou Ah, quinta-feira. interessante. Pena eu aqui não tenho acesso. Depois É. eu. Maravilhoso.
Mais alguém? Eu tenho um fechamento aqui, que acho que aí a gente já vai indo para o fechamento, que achei muito bonito também, que é quando o menino sai no final de tudo, que ele sai de uma caixa, literalmente. Ele estava escondidinho numa caixa, né? E quando tudo acaba, eles falam, a guerra acabou, não sei o quê, e as pessoas estavam sendo liberadas, o menininho também sai da caixa. E quando ele sai da caixa, né, ele é surpreendido pelo tanque, que ali a gente fica até na dúvida, né, quem está pilotando o tanque. Porque às vezes a gente quer que seja o pai dele, né? A gente ainda não sabe. Mas quando ele encontra com o tanque, tudo para o menino se encaixa. Toda a jornada do herói que o pai viveu e tudo que ele viveu junto com o pai se conecta e dá um fechamento para ele. E aí a gente escuta na voz do pai, né? Ele falando: "Oh, menino, onde você está? O que você está fazendo aí sozinho?" E é como, para a gente, é como se ele estivesse ouvindo o pai o chamando. Porque foi a sensação que deu, foi o próprio pai que se manifestou ali com o tanque para dizer: pronto, o jogo acabou, nós vencemos o jogo. Né? E aí é muito poético isso tudo, porque quando fecha esse filme, e muito emocionante, porque ele fala, essa história é a história do meu pai, foi o sacrifício que ele fez por mim. E o quanto, muitas vezes, as nossas batalhas e guerras são o legado que a gente vem deixar para alguém. Então, é valorizar isso. Porque mesmo na hora difícil, existe algo importante por trás. E é isso que o filme conta, né? A beleza de tudo que envolve a vida. Do lado bom e do lado não tão positivo. E eu achei esse fechamento que o menino sai da caixa, assim, muito maravilhoso. Muito especial, assim. Crianças já estão impacientes aqui. Mas eu achei muito bonito esse fechamento. E se a gente for olhar para o filme como uma jornada, esse filme traz uma jornada completa. Essa jornada começa com a prontidão de estar ali e de viver o que precisa ser vivido. E passa pela essência, porque para você estar na prontidão, você tem que estar conectado na essência. E a gente percebe essa prontidão mostrando uma essência efetivamente disponível ali. E dessa essência, você vai para os desafios. Afinal, você está ali para viver. Então, vem os desafios, vem as dores e os dissabores daqueles desafios, mas vem também um reconhecimento e uma aceitação do que é vivido. E dessa aceitação é que surge a transcendência. Quer dizer, dessa aceitação vem a transgressão, que é essas regras não são minhas, eu conheço, mas eu vou transgredir a minha maneira. E aí sim, a transcendência do processo como um todo. Então, eu consigo enxergar toda essa jornada ao longo do filme, né, que é muito bem amarrada e costurada ali com os fatos. Deixa eu só pedir para o Miguel baixar aqui o volume. Quer ver TV. Mas é muito bonito isso. E se a gente for olhar aqui, então, não sei se alguém quer comentar ainda alguma coisa, porque eu tenho algumas anotações que eu fiz ao longo do nosso andar aqui também. Então, se a gente for ver sobre tudo que a gente falou hoje, a gente falou muito da vida com alma, né? Da nossa responsabilidade sobre a vida. Que vida é movimento, vida é magia, vida é estar acima das nuvens. É um sentimento maior, mas é também um jogo que a gente precisa jogar. E a gente vai transgredir ou a gente vai transcender o jogo? Né? Qual é o seu vagão? Qual é o seu lugar no trem? Né? E qual a sua prontidão para embarcar nesse trem? Então, a gente fala aqui de respirar, de ter força, de crescer,
de movimentar, de ter fluxo. E que tudo que para na vida estraga. Até a água apodrece. Então, a vida reúne poder, calor, força, interior e emoção. Como que a gente está colocando a nossa emoção na nossa vida? Para transcender tudo que a gente vem vivendo. Isso foi o que a gente falou hoje. Em resumo, nas falas aí que a gente trouxe e nas reflexões desse filme, né, que se chama A Vida é Bela. Né? E eu tenho aqui aquela música de novo, eu queria compartilhar com vocês, porque mesmo com as mudanças que a gente vem vivendo, a vida continua. Então, eu vou mostrar para vocês de novo, para a gente relembrar o que a gente tem aqui para o dia, como diz. Deixa eu só compartilhar a tela com o som. Espera aí, que eu preciso colocar o som de novo, senão vocês não vão ouvir a música. Aqui, compartilhar. Aí o modo compartilhamento. Como é que é, Vitor? Espera aí. Você precisa estar com ele aberto na sua tela, no computador. E aí colocar para ligar o compartilhamento do som também, permitir. Estou procurando aqui o compartilhamento do som. Onde é que está o do som? Meu Deus. Aquela vez foi fácil. Aqui, incluir áudio do som. Pronto. Então, eu vou passar o videozinho para a gente. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver se ela vai... Vocês estão vendo a tela do filme ou não? Não. Tá, aqui. Agora estão vendo? Estão vendo a tela do YouTube agora? Sim, agora sim. Uhum. Então, eu vou só... Aqui, faltando o vídeo certo. Eu vou colocar para nós. Pronto. Ainda está sem som. Espera aí. Espera aí. Tá sem o som ainda, Vitor? Tá. Eu vou ter que descompartilhar de novo, então. Isso. Aí entra nela. E aí, antes de compartilhar, você permite que a gente escute o som que vai sair do seu computador. Espera aí, deixa eu entrar de novo aqui. Aqui. Agora vamos ver se vai dar. Vou testar aqui, tá? Tá. Vida é chuva, é sol. Então, peraí que eu vou começar e botar na tela grande. Vida é chuva, é sol. Uma vila, um olá. Um retrato, um farol. Que será, que será? Vida é palco, é plateia, é cadeira vazia. É rotina, odisseia, sair de uma fria. É um sonho tão bom, é a turma do bar. Vida é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. Vida é mentira, é verdade. E quem sabe a vida é da vida razão. Vida é chuva. É bonito, né? Então, esse é o convite. Nós queremos viver, transgredir ou transcender? Então, mesmo com os desafios que a gente vem passando, existe um caminho, né? Basta a gente querer acessar. Ou estar, né, na disposição para isso. E esse filme é muito bonito, porque ele ressignifica, ele mostra que tudo continua.
né? Basta você deixar que uma nova forma e um novo olhar possa aparecer, né? E a gente seguir. Então, com isso eu encerro, Vitor. Agora você. A forma que... Oi, desculpa. Não, só ia falar para ela desabilitar o compartilhamento da tela, tá? Ai, gente, Desculpa, muito Kelly, nervoso fala. aqui para fazer. Não. É que assim, né? A Carla pegou de 2019 e de 2020, né? Então, assim, que são essas diferenças todas mesmo, né? Mas que é possível reinventar tudo isso, né? Então, encontrar essas novas formas, né? De viver, de comemorar, de confraternizar, né? É assim, é por isso que é o olhar, né? Tem que estar dentro da gente mesmo, né? Aquele primeiro vídeo é de 2016 e esse é o de 2019. E eu não sabia dessas versões, eu descobri tudo hoje aqui. 5 minutos antes. Tá. Ah, sim, é de 2000 é de 2019, não, 2020, porque esse apareceu Feliz 2020, não é? Não, Esse último. Verdade, foi 2019 e 2020. Tem várias antigas. Eu peguei as duas, foi bem no break, verdade. Uhum. Foi o antes e o depois. Que a gente... Isso, nossa, é o antes e o depois, né? E essa música é linda, gente. Por isso eu tenho ela muito forte. Ela é um jingle, mas ela é tão linda, tão forte, que ela dura mais, né? E ela é uma de final de ano da RBS, assim. É muito bonito. Uhum. RBS é o quê? É uma emissora do Sul? É a TV Globo do Sul. Ah, Grande do Sul. tá. Uhum. Muito legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa para complementar aquilo que foi trabalhado até agora, do que a Carla colocou a respeito do filme, das reflexões? Entendo isso como um não, então, que tá tudo bem. Tá, então eu vou parar a nossa gravação, tudo bem, Carla? Né? Sim, Encerra por aqui a atividade, é? Sim, tá, Tá, acho que estamos concluídos por hoje. tá. Então eu vou parar a nossa gravação para a gente poder conversar um pouquinho.